Capital de giro. Tá. O que é capital de giro? A gente já comentou um pouquinho na aula passada, mas a maioria dos alunos não vieram. O que é capital de giro? Vocês já ouviram falar de capital de giro? Sim ou não? Já ouviram falar o que é capital de giro? Hein? Tobias, você já ouviu falar de capital de giro? Essa expressão capital de giro. Vocês ouviram falar? Sim ou não, galera? E aí, pessoal? Vocês colocaram alguma coisa? Fica ruim aqui, eu não consigo ver direito. Eu tenho que puxar a tela. Não tem como, aqui tá difícil. Sim, o que é capital de giro? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Pessoal, me sinaliza, por favor, tá? Eu tô com uma sensação de que estou falando sozinho. Até parece que caiu a internet aqui. Caiu a internet? Tá normal? Vocês estão me vendo? Ei, pessoal. Sim, professor. Aquele professor de contabilidade já falou já sobre isso. Tá. Verdade. Vocês tiveram aula com Bira, não foi? Com Bira, né? Acho Foi, que é Bira. Bira, né? Então tá, beleza. Então tá. Então, qual é a importância do capital de giro? Qual é a opinião de vocês? Por que vocês acham que o capital de giro é importante? É tipo um controle das finanças da empresa, né, professor? Ok, então o capital de giro ele faz parte do controle das finanças, beleza, né? Ok, tá bom, vamos lá. O que é capital de giro? Né? Eu acho que é a primeira coisa que nós temos que... Deixa eu ver se está no próximo slide. Tá, ok. Então, o que é capital de giro? Então, eu comentei com acho que foi Gabriele na aula passada, que o capital de giro, imagine a seguinte cena: você tem o Antônio, ele tem 500 mil reais, que é o dinheiro dele, ele tem 500 mil. Aí o Antônio quer montar uma padaria, e aí ele vai ter que aplicar, vai ter que comprar móveis, equipamentos, vai ter que montar, né, a padaria. E toda a estrutura da padaria, ele vai investir tipo 100 mil reais. Bom, se ele tinha 500 e ele teve que imobilizar 100 mil, quanto está sobrando? Está sobrando quanto? Hein? Ele tem 500 mil, 400 mil, 400 mil. Então, esse 400 mil que está sobrando, é que é o famoso capital de giro. Tá? Então, contabilmente falando, a definição de capital de giro é esse que está aí, tá? Capital de giro é o excedente de recursos permanentes sobre as aplicações permanentes, né? O recurso permanente é um recurso de longo prazo, né? Então, o recurso permanente o, o passivo não circulante mais o patrimônio líquido, né? O passivo não circulante é um empréstimo que a empresa faz com uma devolução de longo prazo, né? É um FNO da vida, é uma linha de financiamento de longo prazo, é um BNDES que a empresa consegue. Então, a empresa tem R$ 1 milhão de recursos permanentes. Ele vai pegar esse R$ 1 milhão e vai ter que aplicar na empresa dele, né? Ele vai ter que, se for uma padaria, vai ter que comprar móveis, vai ter que comprar uma boa batedeira de massa, vai ter que comprar um freezer, vai ter que comprar todo o maquinário, vai ter que comprar forno, né? Vai ter que comprar forno. Então, todos esses equipamentos para montar uma padaria que são chamados de aplicações permanentes, é o imobilizado, né? Então, a gente está analisando o balanço patrimonial naquela ótica, né? O passivo é a origem dos recursos e o ativo são as aplicações, tá? É a mesma mentalidade daquela estrutura, ok? Bom, então isso que é o conceito de capital de giro, é um excedente. Qual é o grande problema que as empresas estão vivenciando hoje no cenário de pandemia? É que a maioria das empresas, se tinha algum capital de giro, não tem mais, tá? Então, quando eu faço aquela pergunta, né? A pergunta é: qual é a importância do capital? Cara,
Capital de giro, só para vocês terem uma ideia, né, numa pesquisa que foi realizada pelo Sebrae, constatou que o motivo número 1 da quebradeira, porque as empresas quebram, é a falta de capital de giro, né? Então, qual é a importância do capital de giro? A importância fundamental para o equilíbrio financeiro da empresa. A empresa que não tem capital de giro é uma empresa que está em uma situação muito perigosa, porque ele não tem uma reserva. E todo mundo que trabalha no comércio sabe que o comércio é altos e baixos, altos e baixos. E já tem mais de um ano que o comércio só está em baixa. Todo mundo que trabalha com comércio, restaurante, com exceção daqueles que migraram para o e-commerce, né? A maioria das empresas, eu estou falando de micros e pequenas empresas no Brasil, tá? As empresas estão quebradas, porque não tem capital de giro. Quando tem lockdown, o restaurante fica fechado, né? Restaurante, qualquer tipo de comércio, de modo geral, que não é essencial. E aí, se você fica fechado, você não tem receita. Se você não tem receita, você não tem dinheiro. E se você não tem dinheiro, você não consegue pagar. Você não consegue pagar aluguel, não consegue pagar luz, não consegue pagar funcionário, não consegue pagar fornecedor. Então, tem muita gente quebrando por conta disso. Então, capital de giro, né? Quem dera se as empresas brasileiras tivessem capital de giro, dinheiro suficiente para aguentar um ano e meio, entendeu? Mas não é o caso. A maioria das empresas brasileiras, né? Isso faz parte da cultura, né? Nós, brasileiros, não temos o hábito de economizar. Aqui na sala, quem é que tem hábito de economizar e guardar? Fala aí, levanta a mão. Quem é que tem esse hábito? Hein? Alguém falou alguma coisa? Né? A maioria de nós não, né? Nós não temos esse hábito, né, de economizar. Então, esse comportamento vai para o brasileiro empresário. Ele não tem esse hábito. Então, capital de giro é mega importante. Tá? Então, capital de giro é o excedente de recursos permanente sobre as aplicações permanentes. Esse material já está na plataforma, está lá. Ok? Então, o capital de giro tem uma fórmula, né? Quem tem caderno aí, anote. Capital de giro é igual recursos permanentes menos aplicações permanentes. Então, quando o recurso é maior do que a aplicação, o capital de giro é positivo. Quando o recurso é menor e a aplicação é maior, o capital de giro é negativo, ok? Então, nós temos essas duas situações. Os recursos permanentes são os recursos de longo prazo. Recursos permanentes são recursos de longo prazo, né? Que é o passivo não circulante mais o patrimônio líquido, né? É aquilo que eu falei, né? A empresa pede emprestado um financiamento no banco e a devolução é de longo prazo, né? É um FNO, uma linha de crédito de longo prazo que o banco tem, é um BNDES da vida, ok? E o patrimônio líquido, que são os recursos próprios dos sócios. Então, esses são chamados de permanente. Por que é permanente? Porque ele não é curto prazo, é de longo prazo. Okay? Observe que o conceito que vocês aprenderam no primeiro bimestre, ele retoma agora no segundo. Tá? Então, alguns conceitos vocês precisam solidificar, ok? Aí nós temos aqui as aplicações. A aplicação que fica no ativo, a aplicação permanente é uma aplicação de longo prazo. Então, nós temos aqui o realizado a longo prazo e mais imobilizado, né? Geralmente é mais imobilizado, né, que tem um maior percentual. Tá? O realizável a longo prazo, ele já está dizendo, né, é aquele que é acima de um ano, né? Então, ele pode ser considerado um bem ou direito de longo prazo, ok? Bom, continuando, a necessidade de capital de giro, né? Ele trabalha o ciclo operacional da empresa, tá? Então, temos que entender três coisas, né? Nós vamos trabalhar o capital de giro. Quando nós trabalhamos o capital de giro, estamos trabalhando no longo prazo,
né? Capital de giro tem a ver com longo prazo. É por isso que de um lado é recurso permanente e do outro é aplicação permanente. Quando nós falarmos de necessidade de capital de giro, estamos falando de ciclo operacional. E se nós estamos falando de ciclo, estamos falando de curto prazo, né? Estamos falando do circulante. Então, necessidade, ele tem a ver com ciclo operacional, portanto, ele tem a ver com o curto prazo. E depois nós vamos falar de tesouraria. A tesouraria é considerado curtíssimo prazo, tá? Então, capital de giro é permanente, longo prazo. A necessidade de capital de giro, ele é curto prazo, ele tem a ver com ciclo operacional, e a tesouraria tem a ver com curtíssimo prazo, ok? Beleza. Então, pessoal, se vocês quiserem interromper ou tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Ok? Eu sempre digo que a nossa aula não é um monólogo, tá? E por isso que ele é chamado de síncrona. Síncrona, ele tem que haver um sincronismo. O que é sincronismo? Ele é tipo um ping-pong. O professor fala, depois o aluno rebate, depois o professor fala. Tem que ter um ping-pong. Se só o professor que fala, então não é legal. Outra coisa, né? É uma coisa que eu tenho batido na tecla desde o primeiro bimestre, é que normalmente só eu que apareço, com exceção do Pedro, que quando o Pedro vem, o Pedro aparece, mas a maioria dos alunos desligam a câmera. Eu acho que não é legal, né? Eu acho que o aluno tinha que aparecer para a gente simular uma sala de aula, tá? Bom, então vamos lá. Alguém pode ler essa frase aqui, por favor? Se a necessidade de capital de giro for positiva, isso significa que o ciclo operacional não está se autossustentando, pois os recursos operacionais não estão sendo suficientes para bancar as aplicações operacionais. Ok, obrigado. Então, quando ele está dizendo o seguinte, quando a necessidade é positiva, é porque a empresa não está bem. É só você pensar na palavra necessidade, né? Necessidade é uma coisa boa na ótica financeira? Sim ou não? Não, né? Você está necessitando de capital de giro? É como se você falasse, você está precisando de dinheiro? Se a empresa fala assim, não, eu estou precisando de dinheiro. Se a empresa está precisando de dinheiro é porque ela não está bem. Faz sentido isso para vocês? Dá para perceber a lógica? A empresa necessita? Necessita. Se a empresa necessita, é porque ela não está bem. E por que ela não está bem? É porque o ciclo operacional não se autossustenta, né? Ele está dizendo o seguinte, que o recurso operacional não está conseguindo bancar as aplicações operacionais. E lembre que o recurso, a gente está falando passivo, né? E a aplicação, a gente está falando de ativo, tá? Então, se a necessidade for negativa, é bom para a empresa. A empresa apresentou necessidade negativa, quer dizer que a empresa não necessita. Se a empresa não necessita, é porque a empresa está bem. E por que a empresa está bem? A empresa está bem porque é, o, é porque é porque é porque o passivo operacional ele é maior do que o ativo operacional, né? Porque o recurso operacional é maior do que a aplicação operacional. A gente vai ver na fórmula aqui, quer ver? Acho que a próxima é a fórmula, ok? Isso aqui é a mesma coisa, acabei de falar, né? Se a necessidade é negativa, significa que não há necessidade de capital de giro, significa que o recurso operacional foi suficiente para bancar as aplicações operacionais, ou seja, o ciclo operacional se autossustenta. Então, vocês precisam entender o seguinte, que necessidade negativa é uma coisa boa e necessidade positiva é uma coisa ruim. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Ok? Ficou claro isso ou não? Ficou claro? Tá, ok. Necessidade de capital de giro é ativo operacional menos passivo operacional. Necessidade de capital de giro é o ativo operacional menos passivo operacional. O que é o operacional? Então, isso aqui é um conceito novo, tá? Isso aqui é novo, a gente não viu ainda.
a gente tem que diferenciar o que é operacional e o que é financeiro. Operacional vem de operação, né? Então, ele tem a ver com o funcionamento da empresa. Tudo que tem a ver com o funcionamento da empresa, ele é operacional. Então, nós temos aqui, por exemplo, duplicata receber, porque o fato gerador da duplicata receber é porque a empresa vendeu a prazo, né? Estoque, ele é bastante operacional, né? A empresa de varejo trabalha com estoque. Fornecedores, tá? Então, essas contas são todas operacionais, tá? Tá associado à empresa, é operacional, ok? O que é financeiro? Financeiro, ele tem a ver com banco, né? Por exemplo, disponibilidade, né? Disponibilidade é caixa, bancos, aplicação de liquidez imediata. Então, o disponível, ele é considerado financeiro, tá? Tá claro isso para vocês? Ficou claro? Financeiro, né? Toda vez que aparecer a palavra financiamento, o que é um financiamento? É empréstimo que você faz no banco, tá? Então, financiamento você faz no banco. Você faz também em algumas empresas de linha de crédito, mas geralmente é nos bancos. Juros. O que é juros? Juros é o retorno do dinheiro, né? Você aplica um dinheiro e aí você espera receber uns juros, né? Dividendos. Está escrito errado, né? Coloquei dividendo, dividendos. Dividendos são os lucros, né, das empresas, sociedades anônimas, tá? Dividendo e lucro é a mesma coisa, né? Provisões. O que é uma provisão? Provisão é uma reserva, né? Se vier na conta, por exemplo, 13º é operacional, né? Porque tem a ver com o salário dos funcionários. Mas se vier provisão para 13º, aí ele é financeiro, porque a provisão é uma reserva que a empresa faz ao depositar no banco um dinheiro, né? É um provisionamento, né? Ele está guardando um dinheiro para quando chegar no final do ano ele tem dinheiro para pagar o 13º, tá? Tá tudo bem, pessoal? Eu estou sendo claro? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Tá normal? Como é que é? Vocês entenderam a diferença entre operacional e financeiro? Hein, pessoal? E aí? E aí? Entenderam? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá tudo bem? Caiu a Sim, ligação. Ai, vocês ficam em tanto silêncio que eu tenho a impressão que caiu a ligação, galera. Vocês têm que me dar um retorno. Tem que falar um oi, sei lá, alguma coisa para poder me sinalizar. Senão, é a impressão que eu tenho que caiu a ligação. Quer dizer que então tudo bem, né? O que é operacional? Operacional tem a ver com a operação, com o funcionamento da empresa. Financeiro tem a ver com banco. Tá? Então, se tiver alguma coisa ligada a banco, é financeiro. Beleza. O que é tesouraria? Tesouraria é o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Então, a gente vai ver se a tesouraria é positiva ou se a tesouraria é negativa. Se a tesouraria for positiva, dizemos que ela é superavitária. Se ela for negativa, dizemos que a tesouraria é deficitária, ok? Tesouraria positiva é superavitária, tesouraria negativa é deficitária. Tudo bem? Ok? Beleza. Nós temos aqui 6 situações. Nós podemos ter um capital de giro positivo, nós podemos ter uma necessidade de capital de giro positiva e nós podemos ter uma tesouraria positiva, ok? Nós podemos ter um capital de giro positivo, uma necessidade positiva e uma tesouraria negativa. Tá? Isso é possível, né? Podemos ter um capital de giro positivo, podemos ter uma necessidade negativa e podemos ter uma tesouraria positiva.
Podemos ter um capital de giro negativo, uma necessidade positiva e uma tesouraria negativa. Podemos ter um capital de giro negativo, uma necessidade de capital de giro negativa e uma tesouraria positiva. Podemos ter um capital de giro negativo, uma necessidade de capital de giro negativo e uma tesouraria negativa. Desses 6, qual é o melhor cenário? E aí, pessoal, desses 6, 1, 2, 3, 4, 5, qual é o melhor cenário? Vamos lá, pensa um pouquinho, vamos lá. Primeiro, professor. Não. Não é o primeiro, sabe por quê? Porque eu falei para vocês que a necessidade de capital de giro positivo é ruim para a empresa. Lembra que eu falei para vocês? Então, se você tem uma necessidade positiva, sinal que o ciclo não se autossustenta. Então, o primeiro não é. Ok? Negativo. Não, capital de giro tem que ser positivo, minha filha. Ah, tá. Capital de giro tem que ser positivo. A necessidade tem que ser positiva ou negativa? Positiva. Não. Negativo. A necessidade tem que ser negativa. Ah, professor, pois eu escrevi errado. Então, a necessidade... deixa eu fazer uma pergunta para você. Necessidade. Você necessita de dinheiro? Cara, eu estou precisando de dinheiro, então não estou bem financeiramente. Se você fala assim, vou perguntar para a Lívia, Lívia, você precisa de dinheiro? Aí a Lívia vai falar assim, não, eu não preciso de dinheiro. Então, se a Lívia não precisa de dinheiro, porque a Lívia está bem para caramba. Entenderam? Então, o melhor cenário é que tem que ser necessidade negativa. E a tesouraria? É melhor ser tesouraria positiva ou tesouraria negativa? Positivo. Positiva. Então, qual dessas situações ele reflete isso que a gente acabou de falar? A empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. É a terceira. A terceira empresa tem um capital de giro positivo, ela tem uma necessidade negativa e uma tesouraria positiva. Já que eu perguntei qual foi a melhor, das 6, qual foi a pior? Qual é o pior cenário? 1, 2, 4, 5, 6. Qual é o pior cenário? Qual é o pior cenário? A segunda? Não. A sexta. Não. Quarta. A 4. É a quarta. A quarta é o pior cenário. Por quê? Porque o capital de giro é negativo. É ruim, capital de giro negativo. A necessidade é positiva. Nós já falamos que a necessidade positiva é ruim, porque significa que o ciclo operacional não se autossustenta. Ok? E a tesouraria negativa. Então, o pior cenário é 4. Capital de giro é negativo, a necessidade é positiva e a tesouraria é negativa. Então, o pior cenário é o número 4, entenderam? Entenderam? Deixa eu sair daqui. Stop share. Ok? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Okay? Pessoal, é o seguinte, como eu tenho o Zoom, e o Zoom é a versão gratuita, ele está acabando o tempo. Então, eu vou anotar o nome de vocês, tá? Nós temos aqui a Gabriele. Nós temos aqui a Lívia. Nós temos aqui o Tobias. E a Berta, que estava e caiu, né? Gabriele, Lívia, Tobias e Berta. Então, vamos fazer uma pequena revisão. O que é capital de giro? Capital de giro... sim, outra coisa. Os indicadores de capital de giro, nós vamos analisar comparando com os indicadores de liquidez. O que era liquidez mesmo? O que era liquidez? Bora, pessoal. O que era liquidez? Hein?
E aí, pessoal, não pode esquecer a matéria do NPC1, pelo amor de Deus, cara, senão qualquer dia eu vou ler para vocês um artigo do Rubem Alves chamado Sobre Moluscos e Homens. Anota aí no caderno, quem quiser se antecipar, é um artigo de um grande educador que eu gosto pra caramba, chamado Rubem Alves. Ele escreveu sobre moluscos e homens. Ele fala que o aprendido é o que fica depois que tudo foi esquecido. Então, se você esqueceu tudo no NPC1, cara, você não aprendeu nada. Correto? O que é o aprendido? É o que fica depois que foi esquecido. Tá? Então Tobias respondeu, capacidade financeira de honrar os compromissos. Beleza. Então tá. Então, nós vamos comparar os indicadores de capital de giro com os indicadores de liquidez. Só que a gente vai trabalhar só 4, tá? Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e CCL. Dá uma olhada nos apontamentos no caderno do NPC1, lá no início sobre os indicadores, tá? A gente vai retomar novamente esses conceitos, ok? É importante que vocês lembrem como é que se faz a análise de cada um deles, tá? Ok? Da liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e CCL, capital circulante líquido. Então, a gente vai trabalhar esses 4 indicadores e nós vamos comparar com os indicadores de capital de giro. Então, capital de giro é recurso permanente menos aplicações permanentes. Então, estamos trabalhando com longo prazo. Depois, nós vamos falar sobre necessidade de capital de giro, que é ativo operacional menos passivo operacional. Então, nós temos que diferenciar o que é operacional e o que é financeiro. Operacional, né, é aquilo que tem a ver com a empresa, e financeiro é o que tem a ver com o banco. E, finalmente, tesouraria, que é o confronto entre capital de giro e necessidade de capital de giro. Ok? Então, se você tem um capital de giro positivo e você tem uma necessidade negativa, então você tem 2 coisas muito boas, cenário muito bom, e aí você vai ter uma tesouraria positiva ou uma tesouraria superavitária. Se a tesouraria for negativa, ela se chama o quê? Deficitária. E se a tesouraria for positiva, ela é superavitária. Tudo bem, pessoal? A gente fez um pouquinho de teoria agora. Na próxima aula, nós já vamos fazer um exercício. Tentem fazer sozinhos o exercício que está na plataforma de uma empresa chamada ABC. É uma empresa chamada ABC. Tenta fazer sozinho, tá? Porque tem... na apostila tem as fórmulas, tá? Os indicadores de liquidez você já sabe fazer. Então, tenta fazer sozinho. Na próxima aula, na sexta-feira, a gente vai fazer esse exercício.